Boa tarde. O meu grupo é o grupo 3, que é composto por mim, Carlos Alberto, Atuane Andrade, Jackson Bento e Thalita Rafaela. O nosso tema é medição de distâncias. Bom, distância horizontal DH. Comprimento de um segmento de reta entre dois pontos, projetados sobre um plano horizontal. Existem dois tipos de medições, medição direta e medição indireta. Medição direta das distâncias, determinada a partir da comparação de uma grandeza padrão, previamente estabelecida por trenas e diastímetros. Enfim, pessoal, alguns equipamentos utilizados na medida de distâncias diretas são fita e trena de aço, trena de fibra de vidro, piquetes, estacas, balizas, nível de cantoneira, nível de mangueira, caderneta de campo e etc. Entre os métodos de medida com trena, temos o lance único, que é o seguinte: na medição da distância horizontal entre os pontos A e B, procure-se na realidade medir a projeção de AB no plano horizontal, resultando na medição de A e na medição de B. Para realizar essa medição, recomenda-se 3 pessoas, 2 para tensionar o diastímetro, uma em cada extremidade e outra para realizar as anotações. E além também do método lance único, temos o método vários lances, que são pontos visíveis, ou seja, quando não é possível medir a distância entre dois pontos utilizando somente uma medição com a trena, quando a distância entre os dois pontos é maior que o comprimento da trena, costuma-se também dividir a distância a ser medida em partes, tipo recortando ela, que são as chamadas de lances. A distância final entre os dois pontos será a somatória das distâncias de cada lance, ou seja, vai medir os lances e a distância final vai ser somando a medida de cada lance. O balizeiro de ré, posicionado em A, orienta o balizeiro intermediário, cuja posição coincide com o final da trena, para que este se mantenha no alinhamento AB. Por fim, depois de executado o lance, o balizeiro intermediário marca o final da trena com a ficha. O balizeiro de ré ocupa a posição do balizeiro intermediário e este, por sua vez, ocupará nova posição no final do diastímetro. Repete o processo de deslocamento das balizas e de marcação nos lances até chegar ao ponto B para concluir a medição. Bom, eu vou falar sobre alguns materiais utilizados nas medições. Temos, por exemplo, as trenas, fitas de aço, corrente do agrimensores, estacas, balizas, nível de mangueira e nível de cantoneiras. Eu vou falar agora sobre os piquetes. Os piquetes, eles permitem a melhor materialização do ponto topográfico no terreno. Por exemplo, para você visualizar melhor, ter mais firmeza do ponto topográfico ali no terreno. Eles são fabricados de matéria, tipo assim, de madeira roliça ou de seção quadrada com a superfície no topo plana, marcados na sua parte superior com pregos ou outras formas de marcação que sejam permanentes. Para ficar melhor, como eu falei, a visualização do ponto ali no terreno. Comprimento de 15 a 30 centímetros e diâmetro de 3 a 5 centímetros. E eles ficam cravados no solo, porém com, tipo assim, tem que ficar uma parte visível na parte superior do plano ali do terreno. Aí por isso que fica de 3 a 5 centímetros visível ali acima do solo no qual ele está cravado. As estacas testemunhas, elas é como se fosse um auxiliar do piquete. Elas ficam utilizadas ali ao lado de cada piquete, 30 a 50 centímetros, com a finalidade de facilitar a localização dos piquetes. Como o piquete ele é menor do que a estaca, digamos que a gente esteja em um terreno com matos, com essas coisas assim, sabe? Um campo, digamos. E não dê para visualizar o piquete tão fácil. Então, a estaca ela tá ali para facilitar, né, a melhor localização dos piquetes. E elas ficam chanfradas na parte superior para conter o número de ordem do piquete.
para poder melhor enumerar e saber onde o piquete está, qual é e tudo mais. E deve ficar aproximadamente 50 centímetros fora do terreno. Como eu falei, para ficar melhor de visualizar onde está o piquete e tudo mais. As balizas, elas materializam a ordenada vertical de um ponto do terreno. Tipo assim, para você ficar melhor de saber onde está a ordenada daquele ponto no qual você vai fazer a sua medição. Elas são utilizadas para manter o alinhamento entre os pontos, para que não haja nenhuma quebra de medição, assim, para que você não fique... Para que fique realmente uma medição reta e que você não se perca na hora de medir os pontos e tudo mais. São hastes de ferro, pintadas alternadamente nas cores branca e vermelha, para permitir que você visualize a distância facilmente. São rosqueáveis para facilitar o transporte. Como ela é grande, o comprimento dela é de 2 metros e diâmetros de 16 a 20 milímetros, eu acho, se não me engano. Como elas são grandes, para carregar ela é um pouco ruim, por isso que elas são rosqueáveis, para ficar melhor de facilitar o transporte. E ela apresenta uma ponta a ser colocada sobre o piquete também. E o nível de mangueira é apenas uma mangueira de água transparente que permite, uma função do nível da água, das extremidades, proceder à medida de distâncias. Que ela consegue essa medida de distâncias com o diastímetro na posição horizontal. Utiliza o princípio físico dos vasos comunicantes. É basicamente isso, o nível de mangueira. Erros na medição. Erro de catenária. É conhecido como barriga na trena. É a curvatura do diastímetro causado pelo peso e o comprimento medido. Para prevenir esse erro, é recomendável usar diastímetro mais leve e não tão longo, e aplicar uma tensão apropriada em suas extremidades. Erro relativo ao comprimento da trena, que seria o comprimento incorreto do diastímetro, afetado pela tensão nas suas extremidades, também pela temperatura do ambiente. Para corrigir esse erro, é usada a função dos coeficientes de elasticidade e dilatação do material. A temperatura é um erro que ocasiona a dilatação dos diastímetros metálicos. Falta de verticalidade da baliza, quando posicionada sobre o ponto do alinhamento a ser medido, o que provoca encurtamento ou alongamento deste alinhamento. Esse erro só poderá ser evitado se for feito uso do nível de cantoneira. Alinhamento incorreto ou desvio lateral. É cometido quando o balizeiro não é observado com atenção. A extremidade do diastímetro fica fora do alinhamento. E por último, mas não menos importante, diastímetro não na horizontal ou desvio vertical, que é cometido quando o diastímetro não é colocado em nível. Ocorre principalmente devido à inclinação do terreno. Cuidados e precisão nas medidas. Cuidados na medição de distâncias. Precisa ter uma manutenção do alinhamento para poder começar a medir, né? Fazer a medição. Horizontalidade da trena. A trena precisa estar devidamente retinha, tudo direitinho, para que não haja nenhum impedimento, né? Na medida e nas medidas que for pegas na hora da medição, né? Então, uma tensão uniforme nas extremidades. Tem que ter uma certa força nas extremidades para que não haja nenhum impedimento, né? Novamente, para que haja tudo direitinho, as medidas saiam certas, não saia nada torto, tudo direitinho. Precisão na medida de distâncias. Dispositivos de medição utilizado. Vai ter alguns dispositivos liberados para a medição desse terreno, dessa área e tudo mais. Alguns acessórios vão ser utilizados, né? E cuidados tomados durante a operação. Tem que ter muito cuidado na hora que for realizar a medição e tudo mais. E para poder que as medidas saiam certas. Temos também mira ou régua graduada,
e nível de cantoneira. Medida indireta de distâncias. Bom, uma distância é medida de maneira indireta quando no campo são observadas grandezas que se relacionam com esta, através de modelos matemáticos previamente conhecidos, ou seja, é necessário realizar alguns cálculos sobre as medidas efetuadas em campo, para se obter indiretamente o valor da distância. Equipamentos utilizados para a medida indireta de distância são teodolito, é utilizado na leitura de ângulos horizontais e verticais e da régua graduada, e o nível é utilizado somente para a leitura de régua. Método de medida indireta de distâncias. Ao processo de medida indireta denomina-se estadimetria ou taquiometria. Método de medida indireta de distâncias. Os métodos de medida indireta de distância são distância horizontal, que é a visada horizontal, e distância horizontal visada inclinada.